Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Eu queria compartilhar com os irmãos umas experiências que eu tive com o Senhor durante esses dias, de louvor e oração que o Senhor nos convocou. Primeiramente, eu queria compartilhar com os irmãos, a batalha que eu tive espiritual de aceitar o horário que Deus colocou no meu coração, que seria às 4 da manhã, irmãos? Eu tive uma experiência de antes dessa convocação, do Senhor, uns dias antes, o Senhor me despertar às 4 da manhã e eu não consegui dormir. E eu compartilhava assim com o Marcos que Deus estava me chamando para orar e para falar comigo, mas que eu não estava entendendo, E, e logo depois o Senhor nos convocou. Então, irmãos, começou a batalha, porque eu tô trabalhando com meu marido e a gente trabalha no sol, assim, e um serviço bem puxado. E quando Deus colocou no meu coração e mostrou para mim que seria às 4 da manhã para mim estar louvando e orando e buscando Ele, aquilo já se levantou dentro de mim, Que eu disse, bah, Senhor, mas é às 4 da manhã e aí 6 horas eu já tenho que estar de pé para ir para o trabalho com Ele, me organizar e sair. Eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou suportar. Mas antes disso, irmãos, eu pensei assim para mim, Eu vou olhar um horário que seja leve para mim, mais agradável para minha carne, assim, que enfim, não vai me pedir assim muito, mas não era assim, todos os horários que eu tinha olhado assim que seria bem leve para mim, o Senhor já tinha sido preenchido pelos irmãos. E aí eu aceitei, irmãos? Eu disse, amém, Senhor, então eu aceito e que tu me dê graça para trabalhar com meu marido, porque eu vou estar muito cansada. Isso são os enganos que o inimigo coloca no nosso coração, irmãos? Porque isso é mentira, porque quando a gente faz aquilo que o Senhor pede, Ele nos dá a graça. E aí eu vi, irmãos, que numa das noites eu tive uma experiência com o Senhor de muita unção, muito confissão de pecados, muito louvor. E foi assim, leve, assim, eu nem senti passar aquela 1 hora, assim, que era a minha hora, de estar ali. Mas também, irmãos, tive no outro dia seguinte, assim, uma experiência de batalha, assim, de não conseguir tocar o louvor. Parecia que minhas mãos estavam travadas, eu não conseguia orar, eu tinha um peso, um sono, um cansaço, uma coisa assim que, tipo, meu Deus, parece que não rompia e a hora parecia que não passava. E eu não via a hora de terminar aquele meu momento assim, irmãos, e voltar para minha cama e deitar e dormir, E aí, depois dessa noite, assim, muito ruim, assim, na outra noite, eu tive uma experiência, de querer se levantar de novo. Levantei bem, tranquila e colocava ali no momento das orações para poder entrar também em oração, E Deus poder me tomar para orar. E ali começou a vir um sono de novo, querer me dar um sono e uma preguiça. E aí o Senhor me trouxe, que eu tinha que rejeitar aqueles espíritos. E que eu tinha que decidir naquele momento, ou eu rejeitava aqueles espíritos do cansaço e do sono e expulsava eles da minha mente, assim, Ou eles iam me vencer. E aí eu comecei a orar e comecei, rejeitar aqueles espíritos e dizer que eu não aceitava eles. Enfim, comecei a orar e repreender e não aceitar. E aí passou. E daí começou, a romper. Então foi uma das experiências que Deus me deu, que
A gente não pode mais aceitar assim o inimigo nos prender na preguiça, no desânimo, em tudo aquilo que ele fala na nossa mente que não é verdade nem a vontade de Deus, né? E aí, irmãos, quando isso passou assim, o Senhor fez eu ver que Deus criou arranjos durante essa semana, desse momento de oração, né, e de louvor, que eu não precisei ir trabalhar com meu marido, né? Deus criou um arranjo que ele teve que fazer outro tipo de serviço, na qual eu não teria como auxiliar ele, porque só ele que poderia fazer. E aí Deus me mostrou assim, né, que bem a palavra de Mateus 6:33, porque para mim às 4 da manhã estava escorrendo sangue. Porque eu dizia, Deus, eu preciso dormir para 6 horas da manhã estar de pé e eu não vou conseguir suportar o dia, né, com muito sol assim. E Deus me abençoou assim, irmãos, e eu vi assim como Deus cuida das nossas coisas quando a gente se inclina para o Espírito, né? A vontade de Deus era a minha hora com Ele, né? E eu me alegrei muito com isso. E também, irmãos, assim, para finalizar, foi a oração, né? Que Deus nos abençoou muito, 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 assim, a oração que a gente teve, né? Com o ministro da palavra, às 11 da manhã, né? Que eu senti, assim, ó, muita unção do Espírito dentro da minha casa, na cidade de Sapucaia do Sul, assim, eu senti assim que onde tinha um vaso do Senhor, né, a igreja do Senhor, em determinada cidade, em determinado local, ali o Senhor estava com ele, ali o Senhor estava abrindo os ares, estava rompendo. Então ali eu senti assim, é inexplicável assim, irmãos, a unção que eu senti que veio assim de Cachoeira do Sul sobre as cidades, sobre os membros que estavam ali conectados na mesa, o renovo espiritual, as consolações do Espírito, né? Também assim, eu senti assim, irmãos, como se nós todos os membros do corpo de Cristo, estávamos todos lá em Cachoeira do Sul, naquele momento lá, ao vivo e a cores, ouvindo, participando. Era uma unção assim inexplicável. Eu senti assim que nós todos estávamos no mesmo lugar, assim, né, lá em Cachoeira do Sul, e cada um estava na sua casa. Então foi muito rico e eu tenho assistido de novo e reassistido de novo, e a gente tem que estar sempre, 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 irmãos, ouvindo assim o que o Senhor está falando, meditando, buscando, confessando, orando, porque os dias são maus, realmente são maus, né? Eu recebi assim uns ataques, né? E outros irmãos por meio do medo, e aí Deus veio com toda aquela unção naquela oração assim e dissipou aquilo, né? E só confirmou que tudo a gente vai passar. Mas se a gente estiver ali na mesa, ligados, conectados, se alimentando espiritualmente, o Senhor é a nossa força. Amém? Então eu deixo essas palavras para os irmãos, em nome de Jesus, essas experiências que eu tive com o Senhor. Deus abençoe.